A gente... Posso subir aqui? Fica um lá na ponta lá e o outro mais para cá. Pode ficar aqui e o outro fica lá. A gente, como eu falei, a gente às vezes não está tratando as coisas entre nós no seu aspecto mais subjetivo. A gente vai tratando tudo no seu aspecto objetivo, pragmático. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a prova do que não se vê. E como a gente tem esse senso de direito arraigado, quando a gente pensa que bênção é direito, que tudo é direito, e a gente só consegue agradecer a posse do direito, é só isso que a gente entende como bênção, como finalmente você se apropria do que você julga ser o seu direito. E às vezes a gente tem que fazer isso para os outros também para poder explicar, né, o nosso apetite. Então há um texto na Bíblia que fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia quem Deus é e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. E o texto de Isaías 58 diz assim: vocês têm prazer em se aproximar de mim, porque a gente acha que tudo que a gente faz, de louvor, de oração, de jejum, de obra, de tudo isso que nós estamos fazendo vai nos colocar mais perto de Deus, porque o nosso conceito de aproximar é chegar perto. Então, quem nos ensinou a trabalhar o conceito objetivo de tempo e espaço foi o diabo. Foi o diabo que ensinou a gente a pensar em amanhã, no dia em que você fizer. Então, na nossa ideia, essa coisa projetada no tempo e no espaço, isso é satânico. É o Satanás que faz a gente achar que justiça é o encurtamento do espaço-tempo. É o diabo que faz a gente pensar que no dia em que a gente fizer alguma coisa, isso nos tornará ou nos dará o direito de desfrutar o status quo que a gente tanto deseja. Então a gente pensa a fé mais ou menos assim: Deus é um cara mal-humorado, ele só a custa de muita bajulação ele se converte. Cultos longos, muita música, muita oração, muito jejum, muito clamor. E ele fica lá assim, meio da pá virada. Tem dia então que ele está nervoso só com 3 dias, 40 dias, para ele finalmente se converter. Mas todo culto geralmente começa com Deus não convertido. Meio sem opinião, mas aí a gente vai. Com fé, a gente vai chegando perto o suficiente para ser ouvido por Ele. Ele quem? O abençoador daqueles que o buscam. Então, a fé me coloca num espaço-tempo tão perto de Deus que eu estou em condição de usar essa fé para quê, amado? Para abençoar quem? Fala para mim, seja honesto. Eu estou lendo esse texto lá de Hebreus 11 pensando que a bênção vai recair sobre quem? Que a fé é para me colocar perto do abençoado. Deixa Deus ministrar o seu coração, amado, já que você tem uma fé reformada. Você crê num Deus onipresente. Isso quer dizer o seguinte, que um frango está perto de Deus. Entendeu? Frango. Um frango está perto de Deus. Se um frango e uma franga estiver namorando, está ali naquele maior love, de repente o frango dá uma arrepiada. Aí a franga fala assim, o que foi? Fala assim, acho que Deus passou aqui. É um negócio assim, porque Deus está perto. Entendeu? O diabo só é diabo porque Deus está perto. Tudo que o diabo queria era Deus longe. Porque aí ele não era diabo, ele é só um cara doidão. Mas com Deus perto ele é diabo, entendeu? Então é o seguinte, a gente acha que fé é para encurtar o espaço-tempo, assim como a gente acha que justiça é para encurtar o espaço-tempo. E não para transformar as consciências, trazendo uma nova dimensão de relação. Amados, a fé não é para te colocar perto, porque você estaria perto, a ponto de ser abençoado de tão perto por Deus, sem fé. Aliás, você tem sido abençoado com muita coisa que sua fé nem trabalhou. A fé não é para me colocar perto de Deus a ponto de que Ele me abençoe. A fé não é a condição para ser abençoado. A fé é a condição consciente, a transformação tal do entendimento. O meu entendimento foi de tal maneira transformado pela fé, que pela fé eu entendo e creio a minha semelhança com Deus. De modo que a fé me torna um próximo de Deus. Pai e filho. E como Ele é abençoador, eu sou o que, amado? Abençoador. A fé não é para que Deus me abençoe.
A fé é para que eu entenda a minha condição de abençoador. Porque é a fé que me dá a condição de abençoar como meu Pai é abençoador. Porque eu creio que Deus é abençoador de todos os que o buscam. Então, de modo que agora a minha vida não está focada em ser abençoado, mas a vida agora está focada em abençoar todos os que me buscam, assim como Deus abençoa todos aqueles que o buscam. E a fé me torna semelhante a Deus. Porque me dá a consciência de que nós comungamos a mesma natureza, que eu sou feito de substância divina, porque o próprio Deus habita em mim. Então quem vê o filho vê o pai. Se o povo vê um filho abençoador, vai saber que o pai é abençoador, e é a fé que me dá essa condição. De modo que a fé não é para que eu fique perto espaço-tempo. A fé é para que agora eu consiga ficar quão longe necessário for para amar alguém na maior distância de Deus, para que Deus seja conhecido na sua maior distância. Quem está entendendo o que está falando aqui? De modo que o rio de Deus é raso para os que querem ficar o quê? Perto. Mas o rio de Deus vai se tornando tanto mais profundo, quanto mais eu perco o controle e domínio sobre mim, quanto menos direito eu tenho em favor do meu irmão na sua maior distância. Para que Deus seja visto na sua maior distância. Jesus chegou a uma distância tão grande do Pai, por amar um quem, que ele não conseguia mais ver Deus, a ponto de dizer: Pai, por que me desamparaste? Por que Jesus chegou a essa distância? A ponto de não ter mais os pés sobre o chão. Porque ele tinha um quê para fazer? Não, mas porque ele tinha um quem para amar. Para que esse quem, na sua maior distância, conhecesse a justiça de Deus e não o seu juízo. E não porque Deus vai saber quem de nós dois ele vai premiar melhor. Se você que estava um pouco mais longe, ou eu que estava um pouco mais perto. Quer que eu te diga? Isso não faz a menor diferença e não interessa. Porque isso não tem nada a ver com fé. Só os religiosos acham que estão perto. Os homens espirituais sabem ficar longe. Amém, irmãos? Para fazer justiça. Para fazer justiça. A ponto de alguém perguntar se você ainda continua sendo um homem salvo. A ponto de alguém perguntar se você está lúcido. Ou se você ficou louco. A ponto de achar que a tua fé não te tornou uma pessoa equilibrada. Te tornou uma pessoa ensandecida. Porque você não tem mais desejo de ficar perto de Deus. Porque você tem consciência de relação e agora você quer ir o mais perto possível daqueles que estão o mais longe de Deus. Amém, mano? É aqui que Deus é conhecido na sua plenitude. Por homens de estatura perfeita, que amam a justiça. Amém? Aleluia, graças a Deus. Benção. Maravilha.